Então vamos lá, vou contar para vocês um pouco mais sobre sobrancelhas. Todo mundo sabe que o nosso rosto é o nosso cartão de visita. Então, você já reparou se tem alguém que tem uma sobrancelha ou um olhar mais de triste, um olhar de bravo, um olhar mais alegre? Às vezes nem é a expressão que a pessoa está fazendo, mas é a própria sobrancelha que já nasceu com os pelinhos num formato que deixa, que parece que ela tá brava, que parece que ela tá triste. Então eu vou explicar algumas coisas aqui. Primeiro, a sobrancelha tem que respeitar algumas medidas no nosso rosto, né? Não adianta a gente querer ter uma sobrancelha no formato aleatório, né? Obviamente. Então tem algumas medidas. Primeira delas, isso é fácil de você saber em casa. É só pegar um lápis, uma pinça, alguma coisa do tipo. Você vai apoiar isso bem na asinha do nariz e passando pelo comecinho do olho. Aqui, tá vendo que é o início da sua sobrancelha, ó. Apoia bem no nariz e início da sobrancelha. Tem muita gente que tem as sobrancelhas que crescem muito aqui pro meio, e que na hora que vai fazer o design acaba não acertando essa distância. Essa distância muito próxima pode valorizar ou desvalorizar o seu nariz, pode deixar ele maior, pode deixar menor e pode deixar com cara de bravo também, tá? Próxima medida. Apoia na asinha do nariz aqui de novo, vai passar no meio do olho. Aqui vai dar bem no ponto alto da sobrancelha, tá vendo onde tem essa curvinha? Essa curvinha é o que vai dar um up na sua sobrancelha, porque tem algumas sobrancelhas que são muito retas, né? Ou às vezes esse ponto alto tá mais para baixo, e aí fica aquele olhar mais, sabe, aquela sobrancelha bem inclinadinha assim, que parece que tá com dó, que tá triste. Então é legal ter essa curvatura pra deixar um olhar um pouco mais alegre, né? E o último ponto importante, da asinha do nariz até aqui o final do olho, que vai terminar a nossa sobrancelha, tá vendo? Ó, aqui a minha termina bem certinho. Então, esse ponto final, não adianta você querer deixar sua sobrancelha muito mais comprida do que isso, que vai pesar no olhar, e nem muito curto, porque senão vai parecer que você tá sem sobrancelha, né? Então esses são os 3 pontos importantes para você prestar atenção se a sua sobrancelha tá certa ou não. Fora isso, depois que você viu esses pontos básicos, tem algumas coisas a prestar atenção. Você já viu sobrancelha nesse formato aqui? Não parece um bico de papagaio? Olha isso, ela é reta, é bem inclinada e tem só uma curvinha no final. Eu já vi muita sobrancelha assim na rua, muita. Tem muita gente que sai desse jeito e acha que tá arrasando com a sobrancelha. Mas isso não valoriza o seu olhar. Deixa um olhar mais bravo, né? Mas muito expressivo, né? Não é muito legal. Outro erro muito comum, sobrancelhas com essa barriguinha aqui embaixo. Então, o que adianta você respeitar as suas medidas e deixar essa barriga? Olha que coisa feia. Parece que eu tô sempre assim, mais bravo, mais, né? Mais séria. Não fica legal. Essa barriguinha não é legal. Se você vê isso na rua, pode avisar a pessoa que tem que vir aqui fazer sua sobrancelha. Porque fica feio. Olha como é bonita uma sobrancelha reta. Aqui o desenho, ó. A sobrancelha, ela tem que seguir 2 linhas paralelas, aqui no início um pouquinho mais grossinho, vai afinando, com uma curva leve, suave, e essa pontinha aqui também não pode estar mais para baixo do que o início da sobrancelha, né? Tem que estar sempre um pouquinho acima, tá bom? Então, essa é uma sobrancelha certa, e não as outras que eu mostrei. Outro erro que eu vejo muito, essa parte do início da sobrancelha é mais fina do que o meio. Aqui tem que ser um pouquinho mais grosso do que o meio, logo no ponto alto da sobrancelha. Esses são os 3 erros mais comuns que eu vejo. Sobrancelha com essa barriguinha, sobrancelha com a base, com o início mais fino do que o meio e esse bico de papagaio. Tá louco, né? Quem disse que isso aqui é bonito, gente? Pelo amor de Deus. Não. Fora esse formato, você tem que ver se a sua sobrancelha tá combinando
com o formato do seu rosto. Tem gente que tem o rosto mais oval, mais redondo, mais quadrado. Tudo isso tem que ser visto também, tá? E é a sua designer que vai fazer essa análise na hora de fazer o desenho, as medidas e ver com você direitinho o que é melhor pro seu rosto. Mas, se você fizer em qualquer lugar, a chance de ficar o formato errado pro seu rosto é grande, né? Então, fica de olho. Último ponto e não menos importante. Tem muita sobrancelha por aí, muita cliente, na verdade, que vem aqui já pedindo uma micropigmentação ou quer só fazer o design. Mas tem gente que fica melhor só com o design, que já tem bastante pelo, que o pelo é mais grosso, que às vezes só o design, tirar os pelinhos que estão para fora do desenho, dar uma corrigida, já tá ótimo, né? Não precisa ficar preenchendo, nem corrigindo muito o formato. Mas a maioria das mulheres, assim como eu, tem a sobrancelha muito falhada e às vezes num formato que não valoriza tanto. A minha sobrancelha, por exemplo, tem os pelos muito fininhos e são pelos espaçados. Isso dá pouco preenchimento e parece que eu quase não tenho sobrancelha, porque aparece muita pele e pouco pelo. No meu caso, o ideal foi fazer uma micropigmentação. Eu tenho a minha sobrancelha esfumada, então eu consegui fazer um efeito mais preenchido, que era o que faltava pra mim, porque o formato da minha sobrancelha não estava errado. Eu precisava mais de preenchimento, né? Então, você precisa saber se para corrigir sua sobrancelha só um design já ajuda muito, ou se seria legal fazer uma micropigmentação, sobrancelha fio a fio, para que fique mais harmonioso e combine mais e que seja o método certo para te ajudar. Então, espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas. Fica prestando atenção agora na rua, eu tenho certeza que você vai achar alguma sobrancelha parecida com uma dessas que eu mostrei aqui. Então, se você tem alguma dúvida, vem falar comigo que eu te ajudo. Beijo!